Fala pessoal, bacana na vida real. E para ajudar vocês, hoje aqui a gente vai fazer a instalação dessa fechadura aqui, ó, da Yale, né? YMC 420W, tá? Vamos lá então, sem enrolação, vamos começar o trabalho. Lembrando que a gente está na casa do cliente, tá? O foco aqui é a instalação em si. O vídeo é uma consequência para ajudar vocês aí, tá? Então a dedicação aqui é mais para instalação, mas isso não vai impedir de eu passar a riqueza de detalhes para vocês aí conseguirem fazer o passo a passo da instalação, tá? Bom, aqui inicialmente na contratesta da fechadura convencional, ela está rebitada, eu já vou ter que tirar ali no rebite, mas é a questão menos preocupante aí, né? Que ali remover rebites, né? Remover rebite, basta pegar, por exemplo, esse daqui é um formão que eu já não uso mais, eu uso para outras finalidades, né? Então, para remover rebite, eu posso pegar um formão ali e fazer a remoção do rebite com rebite e um formão e martelo, tá? Então, vamos aos fatores aí que são um pouquinho mais duvidosos para vocês aí, né? Vamos iniciar por essas partes, tá? Então, para remover aqui, ó, eu começo pela maçaneta, tá? A remoção da fechadura convencional, né? Para substituir pela eletrônica. Ó, nesse caso aqui, um pininho, eu faço a remoção com alicate de bico, tá? Mas vocês instaladores, ou você que comprou a fechadura e tem ferramenta, tem conhecimento de madeira, quer fazer a própria instalação, tem experiência com ferramenta, fica a dica aí, ó. Vai ter casos aí, pode ser que seu caso vai precisar aí de uma chave Allen para fazer a remoção da maçaneta, ou até mesmo uma chave Torx, tá? Então, eu recomendo que você esteja munido aí de ferramentas, né? Porque existem variáveis, né? As ferramentas que eu estou utilizando aqui, não quer dizer que vai ser exatamente o kit de ferramentas que você vai precisar aí, tá? E por falar em quem adquiriu a fechadura, tá? Estou removendo os parafusos aqui, né? Extremos, né? Periféricos ali da chapa. E agora eu vou remover o outro parafuso ali do cilindro, né? O popular miolo, tá? E aí, pessoal, continuando aqui, ó, você que adquiriu o produto, quer fazer a própria instalação, tem conhecimento de ferramenta, tem experiência com ferramenta, tem conhecimento de madeira, você seguir o passo a passo aqui vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Só que assim, eu sempre dou um alerta, sempre dou um toque aí para as pessoas que adquirem o produto, que por mais que você tenha conhecimento, dificilmente você vai conseguir atingir o nível aí de acabamento que o profissional pode atingir, né? E aí, eu sempre recomendo que você contrate um profissional, a não ser que você queira muito economizar, né? Sua situação financeira aí não está permitindo contratar um profissional. Tudo bem, pode fazer a instalação, mas toma muito cuidado, viu? Porque um erro aqui é fatal, viu? Muita atenção no passo a passo aqui. Porque um vacilo pode comprometer sua porta, aí você pode estragar sua porta, ter prejuízo, e se errar não tem volta, hein? Tá? Então pense duas vezes antes de meter as caras aí, né? Certo? Bom, pessoal, eu vou ter que pegar com o cliente a chave dessa... não vai precisar nesse caso não, tem caso aí que precisa da chave para remover o cilindro, né? Não precisou aqui não, tá? Até mesmo porque essa fechadura aqui é um modelo que não tem essa trava de segurança, tá? Entendeu, pessoal? Então, é lógico, né? A pessoa que faz isso todos os dias, se for um bom profissional, serviço caprichado, com certeza vai sair melhor do que a pessoa que vai fazer pela primeira vez, né? Às vezes o tempo que você vai levar também, você vai perder praticamente um dia para fazer essa instalação, né? Você que vai fazer pela primeira vez, então ponha na balança se realmente vale a pena, se compensa, né? Tá? Mas é o que eu digo, se você insiste em fazer a própria instalação, é só seguir o passo a passo aí que não tem erro, tá? Bom, para não perder tempo no vídeo, eu vou fazer a remoção ali da chapa lateral, que não tem segredo, já volto com vocês aí. Prontinho, pessoal, estamos de volta aqui, tá? Desmontagem feita já da fechadura, tá? Convencional, já junto todas as peças, deixo no jeito para o cliente, se quiser reaproveitar, né? Já tá no jeito aí para não perder nenhuma peça, tá? Bom, prosseguindo, qual seria o próximo passo?
seria pegar a máquina da fechadura, tá? E verificar se está batendo a furação aqui, né? Com a furação da anterior, ó. Já não está batendo. Então isso daqui já está demonstrando que vai ser necessário um ajuste aqui na madeira, né? Então a gente vai fazer um ajuste aqui nas laterais. Nesse caso especificamente pode ser que o seu seja diferente. Vou fazer uns ajustes nas laterais aqui para poder ampliar um pouco, né, a furação, tá? E já fica o toque aí, ó, lembrando que essa lingueta aqui, ela deve estar, a parte chata, a parte reta dela, tem que estar posicionada para o lado da abertura da porta, tá? Então se a porta abre para cá, ó, a parte chata é para o lado da esquerda aqui, tá? Do jeito que tá. Coincidentemente já está na posição correta, mas se você precisar fazer a alteração aqui da posição, ó, esse ferrinho aqui, ó, tá vendo? Ó, ele é um ferrinho que é a trava, né, para a lingueta. Então, para você não ficar se matando, fica a dica da técnica aqui de pôr na posição ao contrário, tá? A máquina, porque aí o ferrinho já desce automaticamente, tá? Aí você puxa, observa esse ferrinho aqui também, ó. Esse tem que estar pro lado interno, tá? Dá um zoom aí que você vai perceber se você tiver dificuldade, tá? Dá um zoom aí que o YouTube oferece esse recurso. Então você põe pra dentro, tá? Ó, com uma mão e gira com a outra aqui, ó. Se precisar fazer a inversão, tá? Pegou, girou aqui, ó. Beleza, tá invertido, ó, tá vendo? Só que no meu caso já veio na posição correta, então eu vou inverter novamente para a posição que eu preciso aqui, tá? Não tem segredo, pôs cabeça para baixo a máquina, empurrou com o dedo e girou com o outro, beleza? E esse ferrinho para dentro, beleza, pessoal? Vamos prosseguir então. Então vou fazer o ajuste na porta aqui e já volto com vocês aí. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, já foi feita a ampliação lateral, né? Com formão e martelo, porém, a gente vai ter que aprofundar agora, nesse caso especificamente, né? Vou ter que aprofundar aqui para poder encaixar o restante da máquina aí na furação, certo? E aí, como que eu vou fazer essa parte? Eu vou usar a furadeira e vou usar uma broca chata de 5/8, ou seja, de 16 milímetros, tá? Beleza? E aí, a gente vai fazer aqui a profundidade, tá? Basta fixar no mandril, né, da furadeira, não tem segredo, já volto com vocês aí. Prontinho, pessoal, devidas furações feitas, né, com a broca chata de 5/8, né, ou seja, número 16, né, e aí, ó, para tirar o excesso de pó de madeira, eu uso uma escova de dentes aqui, tá? Fica bem prático, tá? Fica a dica aí, ó. Agora, uma ressalva muito importante, presta muita atenção na hora de fazer essa furação aqui, hein? Se você oscilar um pouquinho a direção da broca aqui, você vai estourar a porta. Tem que ser muito bem centralizado, segura com muita firmeza a furadeira, muita atenção, hein? Uma falha aqui é fatal, não pode errar. Muita concentração nesse momento, tá? O que eu vou fazer aqui agora, que eu já aprofundei a furação, eu vou vir aqui com um formão, né? Bem afiado, lógico, né? Não preciso nem falar. E um martelo para poder ali tirar o resíduo, tá? Já volto. Prontinho, pessoal, recorte feito aqui do resíduo. Outra ressalva, tão importante quanto a da broca chata, é o seguinte: jamais subestime o risco do formão estourar a porta também, tá? Porque se você não direcionar bem o formão aqui, você vai estourar a lateral da porta também, tá? Então, principalmente você aí que quer fazer a própria instalação, cuidado redobrado, hein? Aqui não permite falhas esse momento da instalação, tá? Se falhou uma vez, sua porta não tem volta não, tá? Então, eu tô falando não faça? Não, eu tô falando muita atenção, é só isso, tá? Até para os profissionais do ramo aí também, né, que estão ingressando aí nesse setor aí de instalação de fechadura eletrônica, tá? Fica a dica aí, toda a humildade é bem-vinda nesse momento, tá? Vamos ver agora se a profundidade já foi o suficiente, tá? Outra dica sobre formão é o seguinte, ó, aqui, ó, o formão que eu fiz esse serviço aqui de abrir as laterais e tirar o resíduo da profundidade, eu estou trabalhando com um formão de 24 milímetros, tá? De largura. Mas quando eu for fazer o recorte de rebaixo de testa aqui da chapa, da máquina,
eu recomendo um formão aí de 20 milímetros, tá? Então o de 24 foi bom ali para fazer a ampliação interna, 24 milímetros de largura, e o 20 milímetros de largura é mais adequado para fazer o recorte de rebaixo de testa, tá? E aí, qual é o cuidado que você tem que ter também no formão? Se o cabo for muito curto, o cabo não, né? O formão já estiver curto, esse daqui é mais para acabamento de rebaixo de testa, ó, que já, o cabo já está curto, ainda dá para usar? Dá. Mas eu recomendo você usar um na profundidade aqui, um cabo que esteja grande ainda. Por quê? Porque senão você vai fazer a profundidade aqui, ó, na hora de martelar, você vai acabar marcando as laterais aqui da porta, tá vendo? E aí também não tem volta, você vai matar o acabamento, tá? Então muita atenção nessa parte também. Vamos lá então. Você quer fazer um serviço bem feito, então tem que tomar cuidado para não marcar a lateral da porta. Tudo bem que essa porta aqui, né, ela já tá marcada, mas eu tenho a consciência tranquila que não foi comigo, tá? Então tá tudo bem. Principalmente para porta nova, muita atenção, né? E essa daqui também, né? Não quer dizer que porque ela tá marcada que eu vou marcar mais, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Dá para ver que a profundidade já deu certo, já é ideal já. Outra preocupação é a altura que a gente vai posicionar essa máquina, que eu posso colocar um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Por que eu tenho essa preocupação com a altura? Porque eu tenho a preocupação de cobrir essas furações aqui. Então tem que coincidir de cobrir as furações. Quer dizer, não necessariamente coincidir, né? A gente tem que criar essa condição de cobrir as furações, quase sempre, né? Muitas vezes não vai coincidir, né? Então, para não correr o risco de deixar um buraco aí na porta, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, outra coisa, o kit aqui, ó, nesse caso aqui é uma porta de 35 milímetros de espessura. Então o kit que eu vou usar aqui são os eixos menores, tá? E os espaçadores menores e os parafusos menores também, tá? Então fica aí a dica aí, pessoal, para quem vai fazer que maior parte do padrão de porta aí no Brasil é 35 milímetros de espessura, né? Ou seja, 3,5 cm, tá? Então quase sempre, provavelmente seu caso vai bater com esse caso aqui, tá? Que aí você vai usar os espaçadores menores, tá? Menores de comprimento que eu falo, né? Certo? Então, vamos fazer um teste aqui agora sim, ó. O que eu vou fazer de teste aqui para mostrar para vocês? Vou pegar aqui, ó, esse eixo, o eixo central aqui da parte da maçaneta. Vou encaixar ele aqui, ó. Encaixar ele aqui só para teste, tá? Eu sei que essa é a parte frontal da fechadura, é só para exemplificar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma comparação aqui para ver se vai cobrir, né? Porque às vezes vai ter caso aqui, ó, por exemplo, ó, vai ter caso que aqui se você jogar um pouco mais para cima, vai ficar um buraco. Ou jogar um pouco mais para baixo, vai ficar um buraco. Então tem que prestar atenção, tá? E a gente vai, por um acaso, a instalação anterior, o posicionamento que é o suficiente para cobrir a furação, tá? Seja um pouco para cima, um pouco para baixo, de qualquer forma vai cobrir aqui, tá? Mas eu vou preferir fazer para baixo aqui, para conseguir, porque não tem necessidade de jogar para cima, para baixo está mais favorável aqui, tá? Eu já mantenho, eu já aproveito esse recorte existente aqui, eu recorto só embaixo, tá? E é isso aí, vamos nessa. Bom, então vamos fazer agora a parte do rebaixo de testa, tá? Como que a gente vai fazer essa parte? Primeiramente, eu posso fixar um parafuso aqui em cima, que é onde eu escolhi que eu vou fazer a marcação, né? Então eu vou pegar o parafuso, ó, nesse kitzinho aqui, tá? Os parafusos são todos do mesmo tamanho, então qualquer parafuso de fixação que eu pegar aqui vai dar certo, tá? Vamos lá. Aí pegando esse parafuso de fixação, nesse caso, meu caso aqui, né? Volto a dizer, pode ser que seja um pouco diferente, mas a base é quase sempre a mesma, tá? Vou fixar isso aqui, ó, reaproveitando a furação anterior, que menos é mais, né? Quanto menos alteração fizer na porta, melhor é para o cliente, certo? Então fixei aqui, tá? Ó. Na verdade, eu acho que eu vou até preferir jogar um pouco para cima isso daqui, viu? Para dar um acabamento melhor.
Acho que eu vou ter que fazer, vou fazer a fixação talvez embaixo. Aqui eu já percebi que permite para os dois lados, tá? Deixa eu ver aqui se vai dar melhor. Ó, aqui vai ser mais viável, tá? Então eu vou fixar embaixo. Ó. Fixar embaixo aqui. Maravilha. E aí, pessoal, nessa parte aqui da instalação, muita atenção também, muito cuidado, deixa essa lingueta sempre acionada, tá? Porque, vamos supor, você tá mexendo aqui, bateu um vento, você distraiu, bateu um vento, pau, fechou a porta ali, se coincidir a furação da lingueta com as furações que existem no batente, aí, meu amigo, você tá complicado aí para abrir a porta depois, ó, tá vendo? Que você não vai ter acesso aqui ao eixo central aí para fazer o acionamento dessa lingueta, tá? Então, por prevenção, deixa sempre acionada essa lingueta aqui, ó, principalmente na hora de estar mexendo nisso aqui assim, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer, após fixado aqui, eu vou ter que recortar em cima, né? Aqui eu já reaproveito parcialmente a furação anterior aí, o rebaixo de testa aí, né? Da máquina. Olha só, então a gente vem aqui com uma lapiseira 0,5 de preferência, para poder dar um acabamento melhor, né? Fica mais rente, né, o recorte, tá? E aí a gente não precisa se preocupar tanto com a aplicação de massa, pelo menos aqui já vai ter que aplicar massa de qualquer forma, né, porque já existia um recorte aqui que tem uma certa diferença aí de milímetros, mas parcialmente pelo menos a gente consegue caprichar aí no acabamento, tá? O melhor que a gente puder fazer para fazer um bom trabalho, né, é sempre bem-vindo, né? Tá certo? Então, ó, marquei aqui com a lapiseira 0,5, né? Laterais aqui também, ó. Beleza? Zerou. Só marquei onde realmente vai precisar. E aí vou soltar aqui com o parafuso, remover a máquina e fazer o recorte de rebaixo de testa com formão de 20 milímetros de largura e o martelo, né? Eu ando com esmeril para afiar o formão na hora, tá? Toda vez que eu uso ele, eu já dou uma afiada para poder dar um acabamento melhor aí. Ah, mas esmeril é pesado, é volumoso. Sim, mas vale a pena, porque muitas vezes também, você que vai trabalhar na área, fica a dica aí, muitas vezes você vai precisar fazer redução de peça, adaptação, né? E acabamento também. Às vezes você vai ter que cortar no esmeril, esmerilhadeira, quer dizer, na esmerilhadeira. E aí você dá um acabamento no esmeril. Então o esmeril tem várias funções convenientes aí para quem quer trabalhar no setor, tá? Acaba valendo a pena andar com esmeril, tá? Beleza, pessoal? Eu vou dar uma afiadinha aqui, vou fazer o serviço e já volto aí. Prontinho, pessoal. Recorte de rebaixo feito aqui, né? De testa. Concluído tranquilo, ó, tá? Ficou niveladinho. Quando você tiver dúvida para saber se está nivelado ou não, põe do lado ao contrário a chapa assim, ó. Você já vai ter uma dimensão boa, tá? Beleza? Aqui deu certinho, tá? O nivelamento entre a porta e a chapa, tá? Maravilha, vamos prosseguir então. E aí só um recado rápido aqui, pessoal. Você que quer trabalhar na área aí, tem uma lista de ferramentas na descrição. Ela abrange aí para todo tipo de instalação, porta de vidro, porta de madeira, porta de metal, tem ferramentas adequadas lá para todo tipo de instalação na lista, tá? É só baixar, tá em PDF, é gratuito. Vamos prosseguir aqui então, mas as ferramentas que estão sendo usadas nessa instalação estão sendo descritas nessa instalação, tá? É isso aí. Bom, pessoal, agora o gabarito, né, de papel aqui, recorte feito, tá? E aí, tem alguns pontos aqui imprescindíveis para que a gente não venha cometer um erro, tá? Bom, ponto número 1, jamais confie no gabarito, tá? Jamais. Você está falando da Sabloy? Não, não estou falando da Sabloy, estou falando de todas as empresas existentes no planeta, entendeu? Jamais confie cegamente no gabarito, porque assim, primeiramente que a sua porta pode ser uma medida diferente do gabarito, já começa por aí, tá? Então nunca confie cegamente em chegar aqui, ó, e já ir colocando aqui, dobrando o gabarito para fazer a medição, tá? Primeiro ponto, você tem que dividir essa parte pontilhada aqui, ó, tá? Para você evitar de cometer um erro aí irreversível, né, de danificar a sua porta, tá? Ou você que é profissional do ramo, para não danificar a porta do cliente. Então, primeiro passo, destacar as partes aqui entre a
chapa, né, da testa, né, da máquina, com a furação lateral. Esse é o passo número 1, tá? E aqui já tem recomendação para portas de 35 milímetros de espessura, né, ou seja, 3,5 centímetros. Mas de qualquer forma, pode existir pequenas variáveis na medida da sua porta. Então, para ter certeza absoluta que vai dar certo, destaca as partes, tá? Outra questão, tem muita indústria que vem o gabarito em desacordo com a realidade da máquina, tá? Ou até mesmo da frontal e parte traseira da fechadura. Então, sempre confira, nunca confie, sempre confira para ver se realmente está de acordo o gabarito com a realidade do produto que você está fazendo a instalação. Aqui eu tô vendo que está batendo, né, a furação, tá? E eu posso até adicionar aí que a Yale, né, no caso, no estado do Brasil, a Sabloy é uma das indústrias aí, poucas indústrias, né? Normalmente as indústrias nacionais é mais provável que dê certo, mas também existem casos aí que não tá correto não. Mas a Sabloy em geral, normalmente ela manda certinho a furação, tá? Mas pode acontecer, né? Dependendo do modelo, né? Não é que de estar errado, mas assim, perante a sua realidade da sua porta, entendeu? Ó, uma questão aqui, ó. Por exemplo, tá errado aqui? Não, tá certo. Tá batendo? Tá batendo a furação. Opa, legal, legal. Só que aqui você percebe, ó, uma variável, por exemplo, né? Aqui o cabo, ele tá atrapalhando de a gente poder deixar centralizada essa furação aqui, ó, de baixo, tá? Ele tá impedindo de a gente centralizar perfeitamente, porque seria um pouco mais para cima. Então, na verdade, a gente tem aqui puxar o cabo para cima aqui, dobrar ele para centralizar um pouco mais para cima aqui, ó, tá? Já começa por aí. Então, por isso que acontece? Outra questão, aqui está muito pequena essa furação para poder acomodar o cabo de forma confortável, que não venha dobrar ele e quebrar ele. Então, para você não ficar macetando o cabo, dobrar ele ou ficar todo macetando ele por dentro aqui, né, na hora... O que eu recomendo para vocês? Eu não recomendo para vocês, eu vou falar o que eu tenho hábito, né? Eu sempre recomendo você ir pelo gabarito, tá? Segue a recomendação da indústria, tá tudo certo para mim, mas eu, particularmente, perante a minha experiência diária, eu prefiro, né, fazer uma furação um pouco mais ampla aqui, primeiramente para esse cabo aqui realmente ficar na posição correta dele aqui, ó, que é mais para baixo, entendeu? Outra questão é que na hora de acomodar o cabo lá para dentro, ele vai ficar acomodado de forma correta, né? Não vai ficar tudo macetado lá, entendeu? Então, eu particularmente vou fazer uma furação na parte de cima, um pouco mais ampliada, tá? Agora de baixo jamais, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Não faz maior do que isso daqui não, porque você vai passar da margem aqui do limite da fechadura e vai matar a furação. Aí vai ficar um buraco na porta. O de baixo jamais amplie, tá? Agora, eu particularmente não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu vou ampliar o de cima. Agora, fica a seu critério. Se você achar conveniente, vai na fé, tá? Mas você vai perceber, se você seguir a risca o gabarito, você vai perceber que você vai ter dificuldade para acomodar o cabo. Seu cabo vai ficar todo macetado e vai correr o risco de quebrar o cabo aí, tá? E dar problema. Então, ó, aqui, ó, a indicação é uma furação de 25 milímetros de diâmetro em cima. Para mim é insuficiente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma serra-copos um pouco maior, tá? Que provavelmente essa daqui vai ser de 32 milímetros. Deu uma apagada aqui, mas olha só. Vai ser um pouco maior, tá? Em comparação, beleza? E ainda vou ter uma margem segura aqui para não ultrapassar, né, essa parte. E aqui eu vou furar um pouco mais para baixo também para acomodar melhor o cabo, tá? Vou deixar uma pontezinha aqui, mas um pouco mais para baixo também, tá? Aí vai de cada um. Outra forma de conferir também, que a gente ainda não terminou a conferência, né? Outra forma de conferir seria isso aqui, ó. Você vem aqui, coloca a máquina aqui, ó. Aí para garantir que está correto, põe um parafuso na furação aqui para não sair da margem. Beleza? Então embaixo também, melhor ainda, tá? Vai perder um tempinho a mais aqui? Vai.
mas vai ficar correto, né? Isso é o que importa, tá? Só um minutinho, tô chegando aí. Bom, separado o parafuso aqui de fixação, maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Fixei aqui embaixo também, aí eu tenho uma referência melhor, né? Certo? Ah, o vídeo vai ficar longo? Sim, vai ficar longo. Aqui é pra aprender, não é pra ganhar like, não é views não, tá? É pra ensinar mesmo. Pra pessoa que tá assistindo aprender de verdade. Passo a passo de verdade. Aqui, ó. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Venho aqui e confiro, ó. Se tá batendo a furação, tá? Tô simulando aqui, ó, na porta, né? Tá batendo? Tá batendo. Legal, legal. Opa, agora eu posso ir lá na porta fazer a marcação. Tá? Conferir, o gabarito está batendo. Só vou fazer a adaptação de ampliar a furação de cima, né, na lateral. Mas o restante aqui tá tranquilo, tá? Então vamos fazer o posicionamento aqui do gabarito. Vamos lá. Posicionei em cima. Opa. Ah, uma outra questão. Eu não fiz a furação aqui da máquina aqui, ó. Que seria a furação da parte de cima. Mas tudo bem, eu já tenho a referência de baixo aqui, depois eu faço a furação aqui em cima, tá? Eu posso até marcar já com o lápis, mas depois eu marco a máquina e vai ser mais preciso ainda. Vamos aos fatos. E aí, aqui eu estaria fixando em cima aqui também, tá? Mas para ganhar tempo no vídeo aí, a gente pode colocar aqui uma fita crepe que já vai resolver a questão, tá? Inclusive eu recomendo para você, se tiver insegurança aí para fazer a fixação do gabarito, você pode mesmo com os parafusos, pode colocar um pedaço de fita crepe em cima e um pedaço embaixo, tá? Melhor ainda, que fique esticadinho o papel, ó, tá? Beleza? Aí você não tem como perder a referência da marcação, tá? Beleza, pessoal? Ó, é isso aí. Se tiver dificuldade de enxergar, dá um zoom aí que o YouTube oferece recurso, vai melhorar para você aí. Maravilha. Agora o que eu vou fazer aqui? Pegar a base aqui, né? Que já é meio óbvio, né? E aí eu vou fazer a marcação aqui, né? Lembrando que a face do desenho aqui, ó, tá? Do jeito que tava aqui na parte do recorte, tá? Dobrei aqui, já tá conferido lá que tá certo, então eu posso marcar, mas mesmo assim eu marco a lápis, porque eu ainda vou conferir o conferido, que eu tenho o hábito de fazer a conferência do conferido para não ter erro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que se faz a conferência do conferido, caso vocês tenham interesse aí, tá? E aí, marquei aqui no lápis, porque assim, se você for marcar a caneta, né, se tiver que remarcar, vai complicar a sua vida aí para refazer, para apagar o que tá errado, né? Aqui não, no lápis basta passar uma borrachinha e resolve. Beleza, marcado? Marcado. Deu certo? Deu. Bom, então, ó, presta muita atenção nessa parte, hein? Essa é uma das partes mais importantes aqui da instalação. Jamais pegue, né, o gabarito e marque do lado oposto com a mesma face do papel, tá? Jamais. O que você vai fazer aqui? Você vai marcar a parte traseira na parte do papel, na parte traseira da porta também. Então, para não cometer um erro, o que você vai fazer aqui para garantir? Você vira como se fosse a página de um livro aqui, ó. Pegou aqui, ó, girou para cá, ó, dobrou. Opa, agora sim, agora não tem erro, agora tá certo. Beleza? Vamos prosseguir então, né? E se você tiver dificuldade, eu já tenho prática, eu já seguro o papel aqui, mas você pode prender com a fita crepe aqui também, tá? Nos extremos aí, tá? Para não correr o papel. Beleza, pessoal? Vamos lá então, ó. Marquei aqui, ó. Certo? E a referência aqui certinho. Excelente. Maravilha. Vamos prosseguir. Isso já me basta? Não, isso não me basta. O que eu tenho que fazer agora para conferir o conferido? Eu venho aqui, ó. Eu posso até remover esse papel. O que eu venho aqui? Uso de referência. O recorte de rebaixo de testa que eu fiz aqui, ó, que não tem erro, né, ó. Tá vendo? Certinho, né? E aí nessa referência eu venho aqui, ó, e vejo se a máquina tá batendo com a marcação que eu acabei de fazer. Opa, tá centralizado? Tá centralizado perante a marcação. Opa, legal. Vamos ver do outro lado? Vamos. Pego a mesma referência aqui, ó, no rebaixo de testa, venho aqui, ó, dobro,
Tá centralizado? Tá. Opa, legal. Agora não tem erro. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Que não vai ter erro, beleza, pessoal? Se quiser conferir mais um detalhe também, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, pra ver se a altura tá correta, a largura, ó, tá? Beleza? Tá correto? Tá. Essa é a parte frontal, tá? Só pra exemplificar. Maravilha. Vamos ver desse lado? Opa, bacana. Vai tampar a furação? Vai, conforme o planejado. Aqui também vai? Vai. Excelente. Bom, vamos prosseguir então. Eu vou fazer então as furações e aí eu já volto com vocês, tá? Lembrando que o diâmetro da furação de baixo tem que ser exatamente conforme o gabarito. Não vai fazer diferente que você se dá mal, hein? Ó, tem que ser 52 milímetros de diâmetro aqui, tá? Ó, certinho com o gabarito, ó. Pra não passar da margem ali, ficar buraco. Já volto com vocês aí. Vou fazer essas furações aí na Serra Copos. Daqui a pouco a gente já volta com as furações feitas. Já. Prontinho, pessoal. Devido às furações feitas, né? E aí eu vou ressaltar pra vocês o quê? Muita atenção nessa parte de fazer essas furações. Muita atenção mesmo. Principalmente na de baixo, que é muito no limite da margem, viu? Se você oscilar um pouco para os lados aí a furação, você vai deixar um buraco na porta, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, tá? Bom, lembrando que eu tô com a escovinha aqui, né, ó, para tirar o resíduo de madeira, né, para não correr o risco de cair algum resíduo de madeira na máquina e danificar o produto e aí ter dor de cabeça pra gente, que vai ter retorno de serviço, dor de cabeça para o cliente, né, e dor de cabeça para a indústria, provavelmente, né? Beleza? Então não custa nada a gente limpar bem aqui, ó, para não ficar nenhum resíduo, tá? Bom, então, pessoal, outra ressalva que é muito importante que eu tenho para fazer aqui, ó. Na hora de escolher a Serra Copos, principalmente a de baixo, que nem ó, aqui, ó, eu não tinha exatamente de 52 milímetros de diâmetro, conforme a especificação da fábrica, no gabarito. O mais próximo que eu tinha era 51 milímetros. Então a dica é o seguinte: se você tiver uma maior, jamais use a maior na parte de baixo. Faça que nem eu fiz. Usa de 51 milímetros, tá? Que é 1 milímetro de diferença e, se necessário, você pode tirar essa diferença aí de 1 milímetro com uma lima grossa. Você vem aqui, ó, tá? E tira a diferença de 1 milímetro. Tá? É melhor menos do que menos é mais, né? Melhor para menos do que para mais aqui, tá? Beleza? Porque se você escolher uma medida maior aqui, o risco de deixar um buraco é alto. Outra questão, lembra que eu falei que eu ia deixar um pouquinho mais rebaixado essa furação aqui e ampliar um pouco? Ampliei um pouco, deixei um pouco mais rebaixado aqui, ó. Quer dizer, considerando mais a parte do outro lado ali, né? Eu furei só em cima e abri um pouquinho em formato de V aqui do outro lado. Dá um zoom aí que você vai enxergar. Para passar o cabo tranquilamente ali na parte que eu já tinha explicado, tá? E aqui eu já deixei uma furação ideal aí. Aqui tem uma diferença porque já existia uma pré-furação aí da outra instalação, né? Inclusive nesse caso de pré-furação, muitas vezes você não vai ter onde ter referência aí de guia, né? Então tem que tomar muita atenção, muito cuidado, segurar com muita firmeza a furadeira, porque ela vai tender a correr para os lados, tá? E é o que não pode, tá bom? Outra questão, quando você puder ter uma referência de guia, para não correr para os lados a broca guia também, ó, usa um pulso, tá? Chamado também de furador, tá? A gente pode fazer com uma chave que a gente não usa mais, no esmeril, ó. Beleza? Ou assim, ó, tá? Certo, pessoal? Vamos prosseguir aí, tá? Então, limpeza feita, tudo ok, né? A gente vai começar a montagem, né? É isso aí, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, conforme eu falei no início, a gente vai pegar os parafusos menores e a gente vai pegar também os espaçadores menores, tá? Dei uma sumida aí, mas estou aqui, ó. Tô separando os espaçadores. Então, ó, os espaçadores menores, né? Estamos aqui com o eixo central menor também, tá? Esses espaçadores a gente vai pegar e fazer a fixação dele nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, tá?
Então vamos lá, vamos começar por essa parte. Lembrando que a parte chatinha, né, do espaçador, que é reto aqui numa parte, num polo só, você vai colocar ele virado para cima aqui, tá? Porque a gente vai dar um apertozinho com alicate de pressão, ou você pode alicate de pressão, não, perdão, com alicate de bico ou universal pode ser também, tá? Pode até ser o de pressão, só que eu não recomendo porque pode ser que você aperte demais e aí danifique a rosca, tá? Então aqui é o momento que a gente tem que ter sensibilidade, ó. É só um torquezinho, não é para apertar, não, para não danificar a rosca, ó. Encostou lá, pronto, tá bom, não precisa forçar não, tá? Outro lado aqui também, tá? Maravilha. A gente já pode estar fazendo a fixação também da máquina lá na porta, né? Os parafusos de fixação, né? Que estão aqui separados já. Bom, lembrando que eu vou ter que fazer uma furação aqui que eu tinha esquecido, é muita informação, né? Aqui, ó. Vou fazer a furação aqui agora na parte de cima. E aí, enquanto eu vou fazendo isso daqui, vou explicando outra questão para vocês, ó. Uma questão que esqueci de falar também, como é muita informação, normalmente eu falo no início da instalação, né? O que eu esqueci de falar para vocês, principalmente profissionais do ramo, né? Que querem ingressar nesse setor aqui. Quando chegar, fica a dica. Chegou no cliente, primeira coisa, avalia a porta se tem avaria. Tira foto, se possível, tá? Que aí você tem uma garantia de provar que como você pegou a porta, como você está entregando a porta, né? Posteriormente à instalação. Então chega, faz a avaliação da porta se tem alguma avaria. Se tiver, já passa para o cliente. Igual essa daqui já tinha essas avarias, ó. Já passei para o cliente e já está ciente, tá? Tira a foto, você tem como provar. E aí, confere também o produto que você vai instalar, se está tudo ok, se não está faltando nenhuma peça, que pode acontecer, né? Tá? E aí, feito isso, separe suas ferramentas e aí sim pode fazer a instalação, tá? Beleza, pessoal, marquei, então fixei aqui, marquei aqui com lápis. Eu venho aqui com um furador, ó, chamado de pulso também, né? Faço a marcaçãozinha aqui para a broca não correr para os lados, né? Parafusadeira agora que eu vou usar. Você vê que não tem muito hábito não, mas ajuda bastante, né? Principalmente para desparafusar, tá? Maravilha. Vamos usar a parafusadeira. Vou fazer esse furinho aqui com uma broca de 2,5 mm, tá? Já é o suficiente já. Beleza? Maravilha. Vamos fazer essa furação. Eu vou fazer a fixação da máquina. Nesse caso a parafusadeira vai bem. Prontinho, feita a furação, eu sempre removo a máquina para não cair pó dentro da máquina, tá? E aqui, ó, por que eu uso escovinha também? Às vezes você vai soprar aqui, voa na sua boca, voa no seu olho, pó, né? Então, para evitar esse tipo de coisa também, a gente usa a escovinha, tá? Vamos lá. Opa, agora encaixe bem feito, legal. Colocar os parafusos de fixação. Se tiver em algum momento no vídeo aí que você acha irrelevante, você está impaciente para assistir essa parte, adianta o vídeo aí sem problema nenhum, tá? Vê só a parte que você tem dúvida, que te interessa, tá tudo ok para mim. Certo? O importante é tirar sua dúvida. Vamos lá então. Aqui eu poderia estar usando parafusadeira, mas assim, eu acabei de colocar uma broca na parafusadeira ali. Às vezes o tempo de eu trocar da broca para a ponta de Phillips, eu já peguei e fiz essa parte aqui, tá? Pronto. Às vezes é mais prático. Então, prosseguindo na montagem, vamos retomar essa parte. Agora vai uma parte muito importante, pessoal, muito importante, tá? O que seria essa parte muito importante? Bom, primeiro aqui, ó, antes disso, vamos fazer a colocação aqui do eixo central, né? Repare que, ó, tem um furinho aqui, você vai casar a furação, né? Do eixo central, o rotor, e aqui, ó, tem esse grampinho aqui, ó. A gente vai pegar e passar ele aqui, ó, tá? No furinho, atravessar ele lá pro outro lado. Do outro lado aqui a gente dobra ele, ó. Tá? Chamado de clips também, tá? Maravilha. Dobrei o ferrinho. De um lado só já é suficiente, tá? Não precisa ficar se matando para dobrar o outro lado não, tá? Beleza. Dobrou.
Ele já vai trabalhar livre já. Uma questão aqui, ó. O eixo aqui já tem uma indicação para baixo, tá? Então, como que a gente vai conferir se está correta a informação? Que às vezes é o que eu falei, a fábrica manda uma informação em desacordo com a realidade. Então, sempre confere, tá? Jamais confie cegamente. Então, como que a gente confere? Segura aqui o eixo e faz para baixo, ó. Se girar em vão, opa, já é um bom sinal, ó. Segurei o eixo e girou em vão aqui, ó. Agora, para ter certeza absoluta, faz para cima, vai ter que girar o eixo junto com a maçaneta, ó. Tá vendo? Opa, agora tá correto. Realmente a setinha é para baixo nesse caso aqui da indicação, tá? Pode confiar então na informação que ela tá batendo. Outra questão, se você precisar inverter o lado da maçaneta, é só tirar essa borracha aqui, ó, antes de fazer essa fixação aqui, tá, pessoal? Antes de colocar esses eixos e antes de colocar o eixo central e os espaçadores, tá? Antes de fazer isso, se você precisar inverter a polaridade aí da maçaneta, você vai ter que soltar esses parafusos com muito cuidado e atenção, tá? Toda vez que for soltar parafuso assim, ó, solta nessa posição assim, porque se for para cair, vai cair no chão. Não vai cair dentro da máquina aqui, porque você pode complicar a sua vida, tá? Aqui não tem nem como cair, né? Porque a chapa tá protegendo, tá? Beleza? Aí você tira o parafuso, vai soltar o parafuso lá da maçaneta, fazer a inversão, só que aqui já veio da polaridade correta já, tá? Não vou precisar fazer essa inversão, tá? E aí, se você tem alguma dúvida, como que vai ser a hora que você tirar a chapa lá, vai ser dessa forma lá na frontal, ó. Tirou a chapa, vai ter esse parafuso, tá? Aí, ó, que aqui é a parte traseira, né? Então vai ser o mesmo esquema lá, ó. Aqui sim você tem que prestar atenção e tirar o parafuso assim, ó. Senão ele cai pra dentro lá, você complica a sua vida. Você vai soltar o parafuso até o final, girar a maçaneta pro lado oposto e fixar o parafuso novamente no mesma furação, só que do lado oposto aqui, beleza? É isso aí, vamos prosseguir aí. Vamos focar aqui na instalação também ao mesmo tempo, né? Não posso ficar parando muito para dar explicação, que conforme eu falei desde o início, a gente está na casa do cliente, a prioridade é a instalação, tá? O vídeo é só uma consequência, a gente não está no estúdio aqui para focar tanto assim na explicação, beleza? A gente pode passar a informação básica, que já é o suficiente aí, né? Para vocês pegarem as informações, tá? Vamos lá então. Fiz o encaixe aqui, cobriu as furações, beleza, legal, tá? Venho do lado oposto aqui, ó, seguro o cabo sem puxar, tá? Só segurando mesmo, tá? Sem puxar. Peguei aqui, ó, coloquei a chapa, passo o cabo aqui, ó, nessa passagem, nessa canaleta, beleza, legal, centralizei aqui, conferi, passaram os espaçadores, fiz a primeira fixação, legal, pode reparar que cobriu toda a furação anterior e a que eu fiz, beleza, legal, né? Vamos lá, prosseguindo. Vamos lá. Um pouquinho de paciência, a gente chega lá, ó. Sem forçar. Se você, em qualquer situação, qualquer parte da instalação, você sentir que precisa forçar, principalmente na hora de enroscar o parafuso, alguma coisa está errada. Você vai ter que voltar do zero e rever o que está acontecendo, tá? Porque forçar nunca é normal, tem que forçar. Para não danificar, volta atrás, observa, verifica o que está errado, e com certeza vai ter alguma coisa errada. Aí depois você prossegue na instalação, beleza? Vamos lá então, por falar em prosseguir, vamos prosseguir aqui, ó. Tô falando, mas as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? A minha chave de Phillips está aqui, ó. Bom, o que a gente vai usar aqui agora? A gente vai usar um nível, tá? Pegar aqui com nível para ficar retinho, né? Vou pegar uma base aqui, tá? Lembrando que esse modelo, a fixação é só aqui na parte de baixo mesmo, não tem fixação em cima não, tá? Então é mais um motivo pra gente fazer a centralização corretamente, tá? A única referência que você vai ter aqui é o nível, tá? Então use o nível, que com nível é outro nível. Boa, né? Vamos lá. Você vê, a gente faz uma prefixação aqui, ó, de leve, né, que ainda vai precisar ajustar para os lados. Eu vou começar lá pela frente,
Aliás, eu vou começar por aqui mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, a base mais importante é a centralização desse furo aqui, ó. Tá? A borracha, sempre se atente para não ficar toda deformada também, né? Tenta ajustar ela nessa parte do ajuste, tá? Vamos conferir de novo aqui. E se tiver umas bolinhas aqui, ó, no nível, dá uma chacoalhada que ela une novamente, ó. Tá? Se tiver fragmentado as bolinhas aí, ó, dá um chacoalho aí que volta pro lugar. Na hora de colocar o nível na porta aqui também, cuidado para não riscar a porta do cliente, que é fácil, tá? Então chega de leve, sempre no cuidado, na atenção, que a gente, devagarzinho, a gente chega lá. Foco, evita distrações, evita ficar conversando, beleza? Principalmente essa parte aqui, que exige muita... A instalação toda, né? Exige muita concentração, mas principalmente aqui, né? Para não ficar torto, ó. Beleza? Ai, mas a borracha não me dá uma precisão. Realmente, não dá uma precisão, né? Não vou negar para vocês, tá? Mas a gente chega o mais próximo possível, tá, pessoal? Beleza? Bom, então peguei uma referência aqui. Legal. Aqui já estou na referência. Vou conferir do lado oposto, né? Ó. Uma outra referência é a centralização aqui também, tá? Da passagem do eixo, tá? Beleza. Peguei a referência, legal, bateu. Vamos ver desse lado. Tá batendo também. Opa, legal, hein? Bateu legal aqui. Do outro lado também. Sempre mede os dois lados, tá? Que às vezes a borracha pode te enganar, tá? É que aqui a borracha tem uma acomodação melhor também, ó, fica até melhor para ter uma referência, mas sem perder a referência daqui do eixo, que é muito importante essa parte, tá? É o principal, porque tem que trabalhar sem forçar também, né? De forma livre, né? Quanto ao aperto desses parafusos laterais, não força também não. Já falei tantas vezes a palavra forçar aqui, né? Mas é bom a gente ressaltar mesmo, que é muito importante essa parte. Então, ó, não aperta demais também não, ó. Girou em vão a chave sem botar força, só no torquezinho, ó. Tá bom, porque senão aqui vai ficar afundado e aqui vai ficar sobressaído, ó, tá? Em cima. E essa não é a intenção. A intenção é fazer uma fixação de forma que quando movimentar, quando mexer na fechadura, o que acontece? Ela não vai correr para os lados, ó. Então já é o suficiente, beleza? Vamos lá então, vamos fazer um teste, vamos. Pega aqui um alicate de bico, ó. Abriu. Fiz para baixo aqui, desceu em vão, conforme explicado, desceu, legal. Fiz para cima, acionou? Sim, acionou. Pô, legal, então deu certo. Bom, prosseguindo aqui, o mais importante da instalação pode-se dizer que já foi feito então, tá, pessoal? E aqui é uma pena que não tem um ponto de fixação aqui, ó. Fica a dica aí para a fábrica, aí para os engenheiros de produção, né? Eu senti falta de uma fixação aqui, ó, tá? Quem sou eu para falar, né? Mas assim, acho que minha opinião é válida aqui. Quem tá instalando tudo isso daqui sou eu, não é a engenharia de produção da fábrica, certo? Com todo o respeito aos profissionais aí da indústria. Beleza, pessoal? Quem sabe a indústria não aprimora essa parte aí, né? Não baseado na minha informação, mas que eles tirem a conclusão por eles mesmos, né? Vamos nessa então. Vamos pegar os parafusos menores aqui agora. Certo? Antes disso, o que a gente vai fazer aqui agora? Soltar essa parte aqui, ó, da acomodação das pilhas, né? Soltar esse parafuso aqui de cima, tá? Beleza? Vamos lá. Soltei o parafuso. Muito cuidado que essa parte aqui é de vidro, se eu não me engano, hein? É muito sensível, tá? Ó. É metal, mas do lado de cá acho que é vidro. Beleza? Inclusive é bem legal o acabamento aqui, né? Bem bacana, é top essa fechadura aqui, viu? O cliente fez uma ótima escolha. Vamos lá, ó. Então, pessoal, soltei essa parte. Já coloco no chão aqui, que do chão não passa, né? Para não correr o risco de cair e quebrar o vidro. Vamos lá, vamos fazer a fixação dessa parte aqui agora. Vamos pegar os parafusinhos menores, né?
Inclusive nessa parte eu vou fazer e recomendo para vocês também. É um momento que vale a pena tirar a luva, tá? Porque os parafusos são tão pequenos que precisa de uma sensibilidade maior aí para você manusear os parafusos, tá? A luva atrapalha nesse caso. Vamos lá então. Vamos lá, peguei os parafusinhos menores aqui, ó. Muito cuidado que são bem pequenos. Tá vendo? Eu botei um vento lá e o que livrou de fechar a porta, tudo bem que agora eu já fiz a abertura, a furação ali, dá pra abrir a porta, mas você vê a importância da trava acionada? Vamos lá então, aqui ó, tá vendo os parafusos? Bem pequenininhos, né? O que eu vou fazer aqui no caso? Vou ter muita atenção na hora de conectar o cabo aqui para não encostar o dedo aqui na placa eletrônica, apesar que não tem nenhum componente aqui, nenhuma trilha que condene para que venha a danificar algum componente através de descarga de eletricidade estática, tá? Você vê como que ficou aqui, ó? O ideal, você vê, eu fui pela marcação do gabarito e ainda adaptei um pouco. Bom, pessoal, prosseguindo aqui então, infelizmente, por causa de armazenamento aí, o celular acabou parando de gravar sozinho, tá? Mas vocês não perderam nada não, tá? O que eu fiz aqui, depois do que aconteceu aí, né, a questão do cabo, né? Eu peguei, ampliei a furação lá, que era necessária, que eu mostrei pra vocês. E aí, já peguei e fiz a fixação aqui da fechadura, tá tudo certinho, né? E agora a gente vai fazer a parte do batente, ó. Então, a gente vem aqui, ó, aciona a lingueta, faz a marcação, tá? Maravilha. E aí, a gente vem aqui com o nível, né? Eu vou colocar o celular ali agora, só um minutinho, para ficar melhor para vocês. Bom, certinho, agora vamos fazer aqui a parte do batente, a gente já tá rumo à finalização aí da instalação, tá? Então, venho aqui com o nível, encostei aqui, ó. Faço o restante da marcação, né? Para não perder a referência. Excelente. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Vou ter que fazer a abertura aqui. Eu tô percebendo agora que esse batente aqui ele é de metal, tá? Ainda bem que eu ando preparado. Eu vou ter que fazer a abertura com uma esmerilhadeira aqui, tá? Nesse caso específico. Então, pessoal, eu vou fazer essa abertura e já volto com vocês, tá? Lembrando que essa chapa aqui vai ter que ser colocada aqui, ó. Beleza? Vamos lá então. Eu vou fazer essa abertura. Já volto com vocês. Eu já posso até fazer uma pré-marcação aqui, ó. Com a... Deixa eu ver essa parte aqui. Que eu já vou ter uma dimensão melhor. Ó, excelente. Só a parte de baixo que não bateu, mas aqui tá justinho, ó, tá? Então eu sei que eu vou ter que dar uma ampliadinha mínima aqui na lateral da porta aqui e um pouco mais para cá também, ó, tá? Na esmerilhadeira, dar um desbaste aqui para poder encaixar esse ferrinho aqui, tá? Então, baseado nessa informação, eu venho aqui, ó, já pego um pouquinho da referência anterior, mas sem se apegar a ela, tá? E vou marcar aqui, ó, de acordo com a marcação que eu fiz, né? Peguei aqui, puxei um pouco para trás, que eu já de abrir e fechar ali a lingueta, né? Eu já percebi mais ou menos onde vai ter que ser aqui, tá? Então eu pego aqui, ó. Primeiramente eu faço uma marcação aqui, ó, tá? E aqui, ó. Excelente. Para poder fazer as furações aí, tá? E isso daí, como é metal, não vai dar pra embutir a parte de metal, ela vai ter que ficar sobreposta, tá? Aliás, eu vou verificar aqui se vai dar pra deixar sobreposta, se tem espaço pra isso, né? Eu já tô percebendo que não tem nem espaço nesse caso, ó. Como é um batente de metal, então isso daqui seria mais para uma finalidade de acabamento, né? A gente vai tentar colocar, talvez dê sim. Acho que vai dar sim, porque a espessura aqui vai permitir, tá? Provavelmente vai permitir, ó. Como que a gente percebe isso? Deixa eu ver. Não vai permitir não. Não vai permitir colocar chapa de acabamento, ó. Que vai ficar raspando chapa com chapa. Esse é um caso bem atípico, então o que eu vou ter que fazer? É só ampliar com a esmerilhadeira ali e deixar sem esse acabamento da chapa também, ó, tá? Infelizmente. Porque aqui não vai ter espaço para embutir a chapa.
É isso, pessoal. Já volto aí com o resultado para vocês aí. Time expired. Completed. Fala, pessoal. Serviço concluído com sucesso aqui, ó, tá? E aqui, ó, acabamento, né? Já com massa, né? Passei um respingo de tinta aí também. Fechamento perfeitinho, tá? Tudo ok, tá? E aí eu agradeço aí a paciência, a compreensão, companhia. Se você acha que valeu a pena esse serviço aí, esse vídeo, te ajudou de alguma forma, deixa um like e se inscreve no canal, tá? Compartilha com quem tem interesse, salva o vídeo para não perder, ativa o sininho para não perder mais vídeo como esse, e é isso, beleza? Valeu, até a próxima.